E aí, pessoal? Esse é um vídeo sobre a instalação do SQL Server 2016 no Windows Server Core Edition. Pessoal, esse vídeo é unânime, eu recebi um monte de mensagens no Facebook, algumas no YouTube, pedindo que eu fizesse um vídeo para explicar como fazer essa instalação. Pessoal, não tem muito milagre, tá? É muito simples. Então, a gente só não vou falar nesse vídeo mesmo de boas práticas ou instalação no Always On, para deixar para outros vídeos, porque senão ficaria muito extenso e a proposta desse canal é sempre vídeos curtos. Então vamos lá. Primeira coisa, eu recebi essa VM atualizada, não sei, mas enfim, recebi ela do meu cliente. Primeira coisa que eu costumo fazer, tá? É sconfig para ver as configurações. Eu gosto de usar o sconfig, não preciso decorar muito comando, né? Aqui eu estou num workgroup, eu não tenho AD, é uma VM de teste. O nome da minha máquina. Se eu quiser adicionar um novo administrador, eu posso usar um local administrator aqui. Configurar o remote management, Windows Update, Remote Desktop. Pessoal, eu costumo deixar o Remote Desktop habilitado, pelo menos até entregar para o cliente a máquina, que daí ele adapta conforme o padrão de segurança e disponibilidade que ele vai dar para acesso a essa máquina. Mas até ter tudo instalado, eu deixo o Remote Desktop ativo. Outra coisa que eu costumo fazer aqui é ver o Windows Update, porque eu não sei de quando é essa instalação, não sei se o cara atualizou ou não. Eu costumo verificar, é melhor verificar antes de instalar o SQL, minha opinião. Outra coisa legal de ver aqui são os dados da rede. Então ele vai me mostrar quais são os adaptadores que eu tenho. Vou pegar o adaptador 4, ele vai me dizer, meu IP e tal, posso alterar as configurações se for o caso. Para quem não conhece, o sconfig é muito legal, ok? Vamos lá. Segunda coisa que eu costumo executar é o time zone, tá? tz util /l vai listar todos os time zones que a gente tem no Windows, /s, vou dizer que é o South American Standard Time. E o /g, que ele vai dizer qual que é o que está configurado, ok? Geralmente, eu não sei, nunca instalei com MIDI em português, tá? Mas geralmente eu pego a MIDI em inglês, ele vem com Pacific Standard Time. Então, sei lá, costumo deixar como South American Standard Time para as nossas instalações aqui. Pessoal, aqui ó, o Windows Update, então ele encontrou um cumulativo update do Windows, tá? Ele vai pedir se eu quero fazer A para all updates, N para não fazer update e select, porque se ele pode ter vários e ele vai pedir se tu quer fazer tudo, um ou nenhum. Eu vou dizer que nenhum para poder continuar a instalação, ok? Outro cara legal de habilitar aqui é o Remote Shell, WinRM, Quick Config, ok? Vai dizer que ele habilitou. Se por um acaso ele pedir alguma coisa ali, vai ser, opa, tu está usando o usuário de administrador, quer confirmar essa liberação? Sim, e deu. Falando de instalação do SQL Server, quais são os pré-requisitos, né? .NET Framework 3.0. Então eu vou utilizar o DISM e eu vou usar ele online, mas enable feature name netfx3 all e ele vai fazer o serviço para mim. Pessoal, se vocês não tiverem acesso à internet nesse servidor,
Vocês podem fazer essa instalação pelo disco do Windows, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu blog, para um post do meu blog que fala como fazer essa instalação offline. Outra coisa, se vocês tiverem que, por um caso, instalar o Framework 4, é só colocar 4 aqui, ok? Bom, vocês já devem estar acompanhando meu canal ali, canal novo, e vocês viram que eu já postei mais coisas sobre PowerShell do que SQL. Eu realmente gosto de PowerShell, então eu não deixaria de instalar o PowerShell. Diz-me online enable feature feature name Microsoft Windows PowerShell. E ele vai fazer a instalação do PowerShell. Beleza? Então vamos lá para o PowerShell. Ali, chegamos no prompt de PowerShell. Próximo passo para uma instalação: criar usuário de serviço. Nesse vídeo eu vou criar um usuário só, local. Eu não tenho AD, né? Um usuário só local para o agente e para o serviço do SQL Server, tá? Então vou declarar primeiro a senha, uma variável que vai ser a senha. Se vocês tiverem dúvida sobre PowerShell, acompanha lá no canal ou manda as mensagens ali que eu vou respondendo. Vou colocar minha senha 1, 2, 3 pontos. Essa realmente é a minha senha, estou sendo literal. New local user. Novamente, dúvidas quanto a comandos do PowerShell, dê uma olhada lá no meu no canal e qualquer coisa comenta, pergunta ali que eu tento ajudar. Vou criar um usuário chamado SQL -password e a senha, ok? O usuário já existe, então eu vou criar o usuário SQL1 SQL1. Agora vai. Feito. Criei o usuário SQL1 que vai ser os usuários de serviço do meu SQL Server. Falando então de instalação do SQL Server, nós temos duas maneiras de fazer pelo prompt, e uma delas é passando um arquivo de parâmetros, o que eu gosto muito, e a outra forma é passando os parâmetros direto pelo comando setup. Nesse vídeo vou fazer passando direto os parâmetros, tá? Vou lá, unidade, deixa eu sair do PowerShell aqui. Então aqui eu já tenho minha unidade montada, é a imagem do SQL Server. E só um detalhe sobre o arquivo ini lá de instalação. Eu costumo guardar aquele arquivo, ele fica lá no Bootstrap no diretório que foi instalado, para documentação, para se precisar refazer o ambiente, alguma coisa assim, eu já tenho aquele arquivo pronto e é só mandar fazer a execução. Existem dois parâmetros que o setup por linha de comando exige que seja passado. Um deles é o para aceitar os termos de licença e o outro é o /q ou /qs, que um diz que ele vai fazer uma instalação sem nenhuma interação com o usuário e o outro diz que vai mostrar o progresso e as mensagens de erro, mas nenhum vai permitir que tenha interação do usuário, ok? Então, montei aqui a minha linha de comando. Vocês vão ver que eu tenho um action install, poderia ser um upgrade, poderia ser só rebuild dos bancos de dados de sistema. Vou usar o QS, normalmente eu uso só /q. Nesse caso, eu vou usar o QS
para o vídeo mesmo, tá? Mas normalmente eu uso só o que, porque eu não fico olhando a instalação acontecer. SQL Engine, né, as features que eu vou instalar, e os componentes de conectividade. Nome da minha instância, né, o meu usuário de serviço, a senha do meu usuário de serviço, a conta que eu vou colocar como administrador do SQL Server, a, a conta que eu vou colocar como meu serviço do Agent e a senha. Depois, outra coisa importante, habilitar o TCP Enable. Aqui, ó, esse parâmetro é obrigatório, né? O Accept SQL Server License Terms tem que estar true, para vocês vão aceitar os termos de licença. Update Enabled. Pessoal, eu vou dizer falso, porque eu não quero que ele fique pesquisando, baixando nenhum KB da internet, mas isso aqui, lembra quando a gente está instalando lá na telinha gráfica que um dos primeiros passos ele diz, ele vem com um checkbox listado, ele procura quais são as atualizações que faltam na mídia. Então, esse cara faz isso. Indicate Process igual 1, vou colocar só por causa do vídeo, normalmente eu não faço isso. Security Mode SQL, também é legal para deixar no vídeo. E a conta do SA, do usuário SA. Ok? Então, era isso. Ele vai começar a instalação. O processo de instalação é bem simples. Eu gosto de utilizar o Windows Core, parece que tudo flui mais rápido. Não sei se é verdade ou é coisa da minha cabeça, mas eu gosto bastante. E aqui ele vai fazer todo o processo que a gente não vê na tela gráfica. Como eu pedi para ele mostrar o andamento, então a gente vai poder acompanhar os dois, né? Isso aqui é o que a gente vê quando está instalando ele via tela gráfica. Isso aqui é o que ele faz realmente enquanto está instalando, ok? A gente vai ver que ele vai para o Installation Progress, né? Ele vai setar as features que vão ser instaladas e vai começar a fazer a cópia dos arquivos. Eu vou pausar o vídeo e eu volto em seguida só para a gente não deixar ele correndo aqui e vocês ficarem acompanhando a instalação. Pessoal, só voltando um pouquinho então, já se passaram um tempinho, ele está fazendo a instalação ainda, só queria mostrar para vocês a tela, né, que ele vai percorrendo aqui, como acontece no instalador da tela gráfica, e por aqui ele vai mostrando exatamente o que está acontecendo na instalação na console. Volto daqui a pouquinho quando acabar a instalação. Opa, pessoal, tá no finalzinho aqui. Vamos ver. Acredito que esteja acabando. O gauge não é tão preciso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali! Concluindo a instalação. Pessoal, aqui foi a instalação do SQL Server 2016, ok? PowerShell. Vamos dar um get service asterisco SQL asterisco e estão lá meus serviços do SQL. Pessoal, e o SQL CMD? Opa, viram? Só um pouquinho, já volto, vou rebootar o servidor. Então, pessoal, rebootei o servidor. Tá aqui meu prompt, PowerShell get services SQL, tá ali o serviço. Agora sim, SQL CMD, vamos lá, select name from database.
tá ali, ó. Tá funcionando um SQL Server instalado no Windows Core 2016, pronto para ser utilizado, claro. Falta configurar, né, dentro das políticas da empresa, se tiver que adicionar serviço, enfim. A ideia desse vídeo era dar uma passada geral na instalação. Pós-instalação, uma coisa que é importante vocês fazerem é e acessar o Remote Access, tá? Configure Remote Access e falar que ele vai funcionar, né? Reconfigure with override. Pronto. Outra coisa que eu gosto de fazer, pelo menos se tiver mais de uma instância a gente é obrigado a fazer, é colocar o SQL Browser para startar, scconfig, SQL Browser, start auto e netstart SQL Browser. Claro, vocês podem fazer isso depois pelo PowerShell, mas... Opa, não estava no prompt de comando. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. scconfig, SQL Browser, start auto. E eu nem tinha notado que não tinha dado o retorno de sucesso. Start SQL Browser. Ok? Assim a gente já tem ele acessível e pronto para ser utilizado. Só voltando um pouquinho lá para o setup, e acho que vale a pena só ocupar um pouquinho desse vídeo para falar. Se a gente quisesse instalar com um arquivo de configuração, a gente faria o seguinte: setup QS, por exemplo, né? Configuration file igual a arquivo.ini. Se a gente quiser desinstalar o SQL, setup action uninstall features. A gente vai dizer quais são as features que a gente vai desinstalar. Por exemplo, vou desinstalar tudo que eu instalei antes, né? Instance name ms SQL Server. Isso aqui vai fazer a desinstalação do meu SQL Server que eu acabei de instalar. Pessoal, então o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham curtido. Por favor, deixem seus comentários, vejam ali as referências do vídeo na descrição. E é isso aí, pessoal. Compartilhem, deem um like, comentários, críticas e sugestões. Até o próximo vídeo. Valeu!